Bitter criticism, reading. Oh, esqueci. Bundas Commodities. Bundas Commodities, lendo em português. Vamos ver o que a gente não viu. Acho que, bom, eu não li nada do DCO. Velho de DCO de guerra. Na minha opinião, o Esquerda Diário não está tão ruim assim. Mas vamos lá. Oriente Médio, Operação Gloriosa do Hezbollah causa dezenas de baixas israelenses. Então tá, né? O que eu leio no Al Jazeera é que eles sempre estão perdendo. Enfim, vamos ler uma notícia sobre o Brasil. Editorial do DCO. Desastre eleitoral comprovou a impopularidade do identitarismo. Pode crer, ou seja, isso aqui já é o declínio do oqueísmo, né? Do identitarismo. É o fim, né? O que vale mesmo é o povo, né? Sei lá, o povão trabalhador. Aqui só tem 2 gêneros e fica horrorizado com pessoas travestis. Mas vamos lá, vamos ler isso aqui. A esquerda deve lutar por um programa revolucionário que enfrente os capitalistas e promova mudanças profundas no Brasil. A Aniele Franco na foto. Rapaz, eu nunca sei se todo mundo franco é travesti, trans, não sei. Vai saber o que aconteceu com Silvio Almeida. Vamos lá. As eleições de 2024 trouxeram à tona uma realidade óbvia, mas que muitos não querem admitir. A esquerda sofreu uma derrota significativa devido à sua adesão à política identitária e à falta de uma política programática coerente. A Frente Ampla, usada como estratégia pelo PT e outros partidos da esquerda, resultou em um fracasso eleitoral avassalador. Primeiramente, o desastre eleitoral da esquerda se reflete na falta de independência política, o que ficou claro nas cidades em que o Partido dos Trabalhadores o PT abriu mão de lançar candidatos próprios em nome de alianças com partidos de centro e até da direita. Um exemplo claro é o Rio de Janeiro, onde o PT optou por apoiar Eduardo Paes, um político historicamente associado à burguesia carioca. O voto útil, amplamente promovido como uma forma de evitar a vitória da extrema-direita, acabou fortalecendo os próprios setores direitistas. A política identitária, por sua vez, foi outro fator importante para o fracasso eleitoral da esquerda. Uma parcela significativa do eleitorado rejeita esse tipo de política, que tem dominado a esquerda e parte significativa do governo Lula. Esse descontentamento ficou evidente na votação expressiva de candidatos mais conservadores e alinhados com a direita. Ao priorizar questões identitárias e não focar em um programa voltado para resolver questões econômicas e sociais urgentes, como a fome e o desemprego, a esquerda se distanciou das massas. A capitulação do governo Lula diante do sionismo e do imperialismo também foi um fator decisivo na perda de apoio popular. A questão de Gaza, por exemplo, foi um desastre de relações públicas para a esquerda. Enquanto a maioria da população brasileira demonstrou solidariedade ao povo palestino, o governo brasileiro, sob pressão de ONGs e entidades pró-sionistas, manteve uma postura tímida e às vezes até de conivência em relação aos ataques de Israel. Enquanto a esquerda continuar abraçando essas políticas, sem uma verdadeira independência política e um programa que enfrente de forma contundente os problemas estruturais do país, o resultado será sempre o mesmo: a derrota eleitoral e o caminho aberto para o avanço da extrema-direita. A esquerda deve abandonar a política identitária e... Isso daí é a biblioteca pública aqui em
que é promovida pelas ONGs e pelo imperialismo para desviar o foco das verdadeiras questões sociais e lutar por um programa revolucionário que enfrente os capitalistas e promova mudanças profundas no Brasil. Do contrário, verá um avanço ainda maior do bolsonarismo no país. Bom, eu achei que essa notícia aqui foi bem parecida com o Esquerda Diário, ou seja, eu não sei se o PSTU ainda existe. Eu vou perguntar para o chat GDP. Mas nessa questão aqui, nessa notícia aqui, eu acho que o PSTU, não sei se o PSTU era desse Esquerda Diário. Vou perguntar assim, o PSTU ainda existe? O PSTU ainda existe? Porque eles tiveram uma política muito ruim na época do PT, né? Pero la situación está muy difícil y esto tiene que más difícil para mí porque ya me dejaron la gente inválida. Diz que sim, que ainda existe. Que é um partido fundado com um partido de esquerda revolucionário e socialista com base no marxismo e no trotskismo. Eu sempre escrevi errado, então, no português e espanhol é com I e com I e não é com Y. Eu prefiro escrever com Y por causa do idioma original, né? Por causa da língua inglesa. Ou da língua russa também, não sei. Vamos tentar achar mais uma notícia do Brasil e vamos colocar tudo sobre isso. Chiquillos, llegaron rica dulcecita las mandarinas. No hay malla, chiquillos, pero hay bolsa. A Luquita para el regalón, para la regalona, rica dulcecita. Pura vitamina, chiquillos, por una loca. A Luquita. Pura vitamina para el regalón, para la sed, para la calor, chiquillos, toda rica. Então tá falando aí, Brasil, o sistema Cortex é a espionagem generalizada da população. Plataforma de monitoramento já conta com 55 mil usuários entre civis e militares e opera sem a necessidade de autorização judicial. Publicado em 14 de 10, ou seja, hoje. Eu nem sei, nunca ouvi falar. Plataforma Cortex, Guardião do Brasil. Aí tem o escudo da Federação e todas as bandeiras. 26 bandeiras, né? O Estado brasileiro está aprofundando o uso da ferramenta de ferramentas de vigilância massiva sobre a população, sem qualquer controle efetivo e sem a necessidade de justificativa para monitorar indivíduos e veículos desde o governo Bolsonaro. Desde o governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem expandido a utilização do sistema Cortex, uma plataforma de monitoramento que já conta com 55 mil usuários entre civis e militares e que opera sem a necessidade de autorização judicial. Esse mecanismo, que deveria ser uma ferramenta para a segurança pública, transformou-se em uma máquina de controle social, potencialmente a serviço de interesses políticos e pessoais. A plataforma Cortex é descrita pelo próprio governo como um instrumento de inteligência com o objetivo de apoiar ações de segurança pública. No entanto, na prática, ela permite que usuários monitorem em tempo real alvos sem qualquer justificativa, explicação ou controle. O sistema, que conta com quase 36 mil câmeras espalhadas por todo o Brasil, incluindo rodovias, avenidas e estádios de futebol, é utilizado para rastrear o deslocamento de veículos e pessoas por meio da leitura de placas e outras informações sensíveis. Pior ainda, o acesso a esse sistema não é restrito a agentes de segurança, sendo compartilhado com diversos órgãos públicos, o que multiplica as possibilidades de abuso. O uso do Cortex não exige que o usuário justifique o motivo do monitoramento. Isso significa que qualquer um dos 55 mil usuários, desde policiais até servidores de órgãos
fora do Sistema Único de Segurança Pública, pode escolher um alvo sem qualquer razão aparente. Não há necessidade de registrar uma ordem judicial, tampouco de se explicar o propósito da vigilância. A única justificativa apresentada pelo MJSP é que o sistema serve a atividades de segurança pública. No entanto, é justamente a ausência de uma auditoria independente e o controle frouxo que possibilitam o uso do sistema para finalidades que nada têm a ver com a segurança pública. As auditorias internas realizadas pelos próprios órgãos que operam o sistema são pífias. Desde que o Cortex foi colocado em funcionamento, apenas 62 relatórios de auditoria foram feitos. Um número ridículo diante da quantidade de acessos ao sistema. Não há controle externo e independente sobre como, por quem e para quais finalidades o sistema é utilizado, abrindo caminho para uma vigilância generalizada sem precedentes. Essa falta de transparência é um claro reflexo da decadência do regime político brasileiro, que agora se vale de tecnologias avançadas para vigiar a população em tempo integral, sem prestar contas. A ausência de controle sobre a seleção dos alvos do Cortex cria um terreno fértil para a utilização desse sistema em benefício de interesses particulares e até mesmo políticos. Os agentes que têm acesso à plataforma podem, por exemplo, rastrear veículos de adversários políticos ou até mesmo de pessoas próximas, como cônjuges. A falta de qualquer justificativa formal torna praticamente impossível determinar se o uso foi apropriado ou não. A verdadeira função dessa plataforma é manter as massas sob vigilância constante, coibir o surgimento de movimentos organizados de resistência e assegurar que os interesses da classe dominante permaneçam intocados. Sob o pretexto de combater o crime, o Estado burguês está se armando com tecnologias que permitem monitorar a população de maneira instrutiva e contínua. O uso dessas ferramentas reforça o caráter opressor do regime, que ao invés de resolver os problemas sociais e estruturais que levam à criminalidade, opta por uma política de repressão e controle. Então isso aqui foi o bloco do DCO. Tem mais, talvez eu leia depois, mas por enquanto eu tô com pouca memória, cara.